Meu nome é Elias, eu sou o CEO da BRIC 360 e é um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente falar sobre os fundos imobiliários. Essa série de vídeos que a gente está construindo tem o objetivo de apresentar a vocês os principais fundos imobiliários do mercado brasileiro. E aí a gente selecionou os fundos que compõem o IFIX, ou seja, aqueles fundos que têm maior liquidez, que são mais negociados, mais movimentados, aproximadamente 100, um pouco mais que 100, e a gente vai fazer um vídeo sobre cada um desses fundos para poder apresentar esses fundos para você saber quem existe, né? O que é que existe nesse mercado, as opções que vocês têm para poder investir, tá certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o HGRE 11, tá? Então, vamos começar aqui compartilhando com vocês um pouco das informações sobre o HGRE 11. Bom, o HGRE 11 é um fundo imobiliário de tijolo, do tipo tijolo, ou seja, é um fundo que compra imóveis de verdade, né, no final do dia. A gente tem aí os fundos de tijolo, tem os fundos de papel, que são os fundos que compram dívidas atreladas a imóveis. E tem ainda os fundos de fundos, ou seja, o fundo que investe em outros fundos imobiliários. E a gente tem os fundos de desenvolvimento, que geralmente compram lotes e aí constroem e exploram essas projeções, esses empreendimentos, né? São fundos que a gente considera com um risco um pouquinho maior. Fundo de tijolo geralmente tem menos risco, porque a gente está falando de ativo real, tá? Geralmente porque vai depender dos imóveis que tem lá dentro. Então, vamos lá, HGRE 11, um fundo de tijolo. Ele é um fundo do segmento de escritórios, ou conhecido aí no mercado como lajes corporativas. É a mesma coisa. Então, escritórios comerciais. Esse fundo foca em comprar imóveis em prédios comerciais, né, fáceis de alugar aí para grandes empresas, para escritórios de advocacia, para bancos, enfim, para grandes empresas que alugam esses escritórios para montar ali as suas operações, tá? Então, esse é o HGRE 11. O HGRE 11, ele está classificado aqui na nossa metodologia como um fundo com nota 3.5, tá? 3.5 é considerado aí um fundo excelente, um fundo bom na nossa metodologia, acima ali da linha do regular, tá? Então ele está logo acima da linha do regular, então entrando na categoria de cima, certo? Esse fundo imobiliário, ele é gerido aqui pela Pátria, tá? Então, hoje a maior gestora do Brasil, em termos de volume, em termos de número de fundos, e ela é administrada pelo Banco Genial, tá? Então, o gestor é o principal ator aí que a gente tem que observar, que a gente tem que acompanhar na indústria de fundos imobiliários, mas o administrador tem um papel importante ali também de fiscalização, de ver se tudo está acontecendo da maneira correta, certo? Então, esse é o resumo aí do Pátria. Agora, a gente vai entrar nos eixos da metodologia que a gente usa aqui na BRIC 360. Aqui a gente acredita que para fazer uma análise completa, a gente tem que percorrer tudo que importa de um fundo imobiliário, e aí a gente tem a nossa própria metodologia aqui dentro, a metodologia da BRIC 360. Nessa metodologia, a gente passa aí em 6 eixos, tá? De análise. Então, a gente vai analisar os aspectos financeiros, que geralmente é só o que o pessoal analisa aí fora. A gente acha que é importante, mas não é só isso. A gente analisa risco. Então, o que tem de risco dentro desse fundo? Gestor, imóveis, os inquilinos e projeções futuras para aquele fundo imobiliário. Então, o que está apontando aí o futuro para ele? Certo? Então, para cada um desses eixos, a gente vai detalhar aqui com vocês. Vamos começar aqui pelo eixo financeiro. Aliás, vamos começar pelo eixo de imóveis para vocês entenderem primeiro o que é esse fundo imobiliário. Então, dentro do eixo de imóveis, eu vou abrir aqui o relatório gerencial desse fundo para apresentar para vocês essa carteira. Se vocês quiserem acessar esse relatório gerencial mais fácil, aqui dentro da BRIC, na última sessão, a gente tem aqui relatórios e comunicados, né? Basta acessar aqui o último relatório gerencial e vocês vão ter aí esse relatório aberto para vocês.
Se algum dia vocês tiverem com um pouco mais de pressa também, podem acessar direto, ao invés de acessar o relatório inteiro, vocês podem acessar só o resumo feito pela nossa inteligência artificial, onde a gente vai destacar para você, em pouco mais de um parágrafo aí, o que importa, o que realmente é interessante, certo? Mas voltando lá para o nosso relatório, então vamos lá, dentro do relatório do fundo, que é escrito pelo gestor, onde ele presta contas, quero destacar aqui para vocês a carteira de ativos, e aí já vai dar para ter uma boa ideia de quem é esse cara, né? Então, vamos lá. Primeiro, é um fundo com 13 ativos, então não é uma carteira muito grande, a gente vai observar aí que tem fundos com carteiras muito maiores, ou seja, com muito mais imóveis. Esse fundo tem 13 ativos, ou seja, 13 imóveis aí dentro da carteira dele, e ele é bastante concentrado no Sudeste. Então, tem aí 97% na região Sudeste, quase tudo em São Paulo. Um pouquinho ali no Sul, na região Sul, mas bem pouquinho. Normalmente, a gente gosta de fundos que tenham os imóveis mais espalhados, né? Isso ajuda a diminuir risco. Entretanto, quando a gente está falando de laje corporativa ou de escritório comercial, a maioria das grandes empresas do Brasil tem sua sede hoje em São Paulo, o que faz com que esse seja o principal mercado de escritórios comerciais. E aí faz sentido ter uma concentração um pouco maior. Talvez a do HGRE seja maior do que a gente acha que deveria, tá? Mas fato é que está bem concentrado na principal região de escritórios comerciais do país, que é São Paulo. E aí aqui está a carteira de ativos, né? Então, com o percentual da área, então a gente vê aqui que tem 3 imóveis que representam bastante, né? Que são esses 3 aqui de baixo, representam bastante, que é o Chucre, o Martiniano e o Sêneca, tá? Então, esses 3 imóveis aqui representam aí, juntos, mais de 50% da área locável do fundo, ou do patrimônio líquido, e eles também representam muito da receita. Tá? Então, esses 3 imóveis sozinhos aí representam aí, mais de 50% da receita também, tá? Mais de 60% nesse caso. Então, a gente vê aí uma concentração. E ele traz uma outra informação interessante aqui para a gente, que quase todos os imóveis são classificados aí com padrão construtivo A a AAA, ou seja, são imóveis de alto padrão, imóveis com instalações modernas, imóveis com as facilidades que geralmente o tipo de inquilino desse tipo de imóvel demanda e quer. Então, essa é a característica aí do imóvel. Então, com isso, a gente falou aí do primeiro eixo, né, da nossa metodologia, o eixo de imóveis. Então, está com uma nota aqui de 3,4, né, classificado aqui como regular a nossa metodologia para a classificação de imóveis. Principalmente por essa concentração, por ser muito concentrado no lugar só, ele não pontua mais. A nossa metodologia dá uma pontuação extra para essa diversificação. Tá? Entretanto, como são imóveis de boa qualidade, ele compensa e acaba aí tendo uma nota interessante no eixo de imóveis. Vamos adiante, vamos falar um pouquinho sobre gestor. Tá? Então, o gestor, aqui na nossa metodologia, está com uma boa nota, é um gestor que é bem avaliado, é um gestor muito grande. Tá? A gente está falando do maior gestor hoje aí do mercado de fundos imobiliários brasileiros, que é o Pátria. Ele andou adquirindo várias outras gestoras e anunciou, né, que tem esse apetite para fazer aquisições, adquiriu grandes e boas gestoras e hoje concentra aí a maior parte do mercado. Então, é um time experiente, ele tem bastante experiência, é um time que carrega essa experiência. No critério de transparência, tem uma transparência mediana, tá? Uma posição mediana aí no que diz respeito à transparência, porque em alguns relatórios a gente acredita que ele poderia abrir um pouco mais de informações, tá? Abrir informações mais específicas, detalhar um pouco mais. Mas, de maneira geral, tem um bom nível aí, um nível regular para bom de transparência. E é um gestor sem conflito de interesse com o cotista, algo que a gente costuma avaliar bastante aqui também. Ou seja, quando o gestor e o administrador participam, né, do mesmo grupo econômico, do mesmo grupo empresarial, a gente não gosta disso,
porque o administrador deveria fiscalizar e o gestor tomar as decisões. Quando os dois participam do mesmo grupo, a gente acha que isso fica prejudicado. Quando o gestor coloca ali algumas cláusulas que prejudicam o cotista dentro do regulamento do fundo, a gente também penaliza esse gestor aqui. O Pátria não faz isso, né? E quando tem inquilinos que o gestor faz parte do mesmo grupo empresarial do gestor, que ocupam espaço nos prédios administrados, a gente também penaliza, a gente entende que não vai ter isenção, né? Então, vai estar negociando dos dois lados do balcão, a gente não gosta, a gente costuma penalizar isso. Não é o caso do Pátria, então a gente coloca aí que ele não tem conflito de interesse e é um gestor com boa reputação, tá? Então, um gestor bem avaliado aí na nossa metodologia. A gente passa aí, então, para falar dos inquilinos. Vamos falar agora um pouco dos inquilinos do Pátria. Vamos lá. Dentro do eixo inquilinos, a gente tem aqui, né, são grandes empresas, em sua maioria, com boa reputação, bom score de crédito. A concentração em um único inquilino a gente considera a média, né, então maior do que talvez seria o saudável, e apareceu aqui um conflito do inquilino com o gestor ou cotista, ou seja, quando tem algum inquilino disputando, às vezes judicialmente, alguma coisa com o gestor, esse ponto costuma aparecer aqui para a gente. De novo, vamos olhar lá no relatório gerencial, já na fonte, né, a gente consegue ver um pouquinho sobre os inquilinos. Olha lá. Os inquilinos, então, segmento deles, né? Então, tem uma diversificação interessante. Então, TI é o principal segmento, telecomunicações é o segundo, saúde, agência de viagem, alimentação. Então, boa diversificação, isso é interessante. Por inquilino agora, né? Então, por inquilino, a gente tem uma concentração relativamente grande em TOTVS, e é por isso que ele recebeu aquela nota ali média, né? Que a gente acabou de falar aqui, ó. Então, a concentração de renda em um único inquilino. Então, a gente vê aqui que ele tem uma concentração relativamente alta, quase 30% da receita vem de um único inquilino. A gente não gosta desse tipo de situação, porque se qualquer coisa acontecer de problema com esse inquilino, é problema para o fundo. Nesse caso aqui, um problema de quase 30% da receita do fundo, que depende desse inquilino. Mas é um inquilino bom, um inquilino uma empresa de capital aberto, que publica seu resultado, então a gente pode acompanhar o lucro, pode acompanhar o balanço dessa empresa, tem analistas cobrindo e se der qualquer problema vai sair no jornal, vai sair na mídia, ajuda a gente a saber quem é que está ocupando esse imóvel. Seguido aí pela Vivo, né, é o segundo maior inquilino com 22%. Então também é um inquilino que a gente precisa estar acompanhando, precisa estar de olho, né? E isso aí, então, é o que mais interessa para a gente em termos de inquilinos, tá? Bom, seguindo adiante, a gente vai falar agora do eixo de riscos. Então, dentro do eixo de riscos, a gente vê aí que é um fundo com uma volatilidade interessante, não é um fundo tão volátil, ou seja, a cota não costuma mudar de valor de uma hora para outra, e a inadimplência é bastante sob controle. Ainda sobre risco, a gente olha um pouquinho aí para vacância, o histórico de vacância do fundo, a gente vê que o histórico de vacância do fundo não é tão alto, então desde dezembro de 2024 é um histórico de vacância aí relativamente baixo e que vem diminuindo, ou seja, o gestor vem fazendo um trabalho interessante para controlar essa vacância e reduzir essa vacância. Tá? Então a vacância financeira aí de 4,7% e a vacância física em 7%. Tá? Os imóveis, como a gente já tinha falado, a maioria deles aqui, né? Então, bem classificados, com boas notas, né? De A para AAA. Tem alguns imóveis de menor qualidade, mas eles representam menos aí, né? Da receita do fundo, da vacância do fundo também. Então, está aí um pouquinho sobre o risco, né? E a inadimplência também desse fundo é uma inadimplência praticamente inexistente, né? Então, uma inadimplência praticamente zero. A gente
tem aí, então, os inquilinos pagando em dia o fundo. Então, isso é muito positivo dentro do eixo risco. Falando agora do eixo projeções, que é olhando para frente, a gente tem aí, um fundo com uma cobertura muito boa dos analistas e que está aí com uma boa recomendação de compra, tá? Então, a maioria das casas está indicando esse fundo para comprar, isso é um bom sinal. Ou seja, os analistas estão olhando tudo que tem ali no mercado, ou os principais fundos do mercado, estão indicando para que os seus clientes tenham esses fundos aqui na carteira. A gente aqui mostra um consenso, né, dessas recomendações. E falando em momento do ciclo econômico, né, a gente tem aí um momento favorável para neutro. Esse momento também interessante. A gente está tendo aí, né, indicando um início de queda da taxa de juros nesse ano de 2026, né, o que afeta muito esse tipo de fundo aqui, esse tipo de imóvel que esse fundo possui. E o nível de aposta na queda, ou seja, quantas pessoas estão se posicionando lá com posições vendidas, né, no aluguel, famoso empréstimo de cotas. A gente está aí com uma posição abaixo, né, da média histórica desse próprio fundo, o que é interessante. Então, a gente tem aí boas perspectivas de projeções. E a última perspectiva que a gente olha, que é a financeira, e ela vai dizer um pouco sobre o momento do fundo. A gente vê aqui, então, que o fundo ele está considerado relativamente caro, né, para o histórico dele. Então, vamos olhar aqui. Então, está mais para a média, né, dele aqui, ó, 0,89, essa é a média dele. O preço atual, 0,84. Estamos falando de preço-valor patrimonial, tá? Então, da relação preço-valor patrimonial. Ele está um pouquinho abaixo da média histórica. Quando a gente olha o segmento dele, o segmento está muito descontado. Então, tem muita gente sendo negociada com descontos maiores, por isso que ele não está com a melhor nota possível aqui no preço. Mas ele está dentro aí, até um pouquinho abaixo da média dele, histórica dele, o que é interessante. Quando a gente olha o IFIX, né, o IFIX está mais caro, então ele está mais barato do que o IFIX também. Então, comparando com o IFIX, a gente vê aí que ele está mais barato do que o IFIX. Está aí, então, sobre o preço. Os proventos dele considerados aí na média também, né? Então a gente tem proventos aí na média. Olhando aqui, então ele pagou aí em dezembro, considerando dezembro como a data de corte, 10,12% de dividend yield, contra um pouquinho abaixo da média do segmento dele, de 11,26%, e um pouquinho abaixo do IFIX, de 11,29%. Está bem coerente aí, né? É um fundo de tijolo e de escritório, então está interessante. E aqui a gente vê ainda a quebra desses aluguéis dos últimos 12 meses. A gente vê aí que 25% mais ou menos, 26% veio da venda de propriedades e o restante veio aí do aluguel propriamente dito. Algo interessante sempre a gente olhar. Tá certo? E falando de retorno, a gente tem o fundo performando muito bem aí, né? Então, nos últimos 12 meses, a gente tem uma performance total aí de quase 40%, quando a gente considera aí proventos mais a variação da cota. Então, a cota andou muito bem no ano de 2025, muito bem, obrigado, e distribuiu proventos interessantes aí também. Então, a gente tem aí um bom desempenho, né? Nesses últimos meses, nos últimos meses aí. Então, esse aí é o resumo, tá, do HGRE11, um fundo grande, tá? A gente tem aí um fundo com 1,7, quase 1,8 I de patrimônio líquido, então um fundo que tem tamanho, um fundo bastante negociado, com uma liquidez interessante. Para fechar aqui, né, a gente pode ver mais informações, caso vocês desejem ver a análise avançada, né? Basta clicar aqui na análise avançada, vocês vão ser redirecionados aqui para o nosso Mundo FI, onde a gente está concentrando a análise avançada, e aqui a gente tem outras informações, né? Posição dele no IFIX, participação dele no IFIX, né? E informações um pouco mais detalhadas, mais técnicas, né? Mais contábeis aí. Se quiser entrar nesse detalhe, podem analisar aqui, então, o resultado trimestral, né?
própria distribuição dos rendimentos, ano a ano, né, desde lá de 2009, quanto que ele veio distribuindo por ano, alguns vídeos para complementar aí a análise de vocês, e também, mais uma vez, toda a documentação importante aí para esse fundo também está aqui, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender quem é o HGRE11 e, caso tenham mais dúvida ou queiram mergulhar, convido vocês aí a acessar a BRIC 360, que vai entregar para vocês sempre análises atualizadas, tá? Para você. Bons investimentos.